Olá, hoje iremos apresentar o trabalho de Química solicitado pelo professor Romeu. E o nosso grupo é composto por Amanda, Maria Valete, Maria Laura, Camille, Evelyn e por mim, Maciel. Hoje abordaremos de maneira abrangente o campo crucial da termoquímica, uma disciplina fundamental no estudo das respostas químicas e suas implicações energéticas. A termoquímica não apenas quantifica as trocas de energia, mas também oferece insights essenciais sobre a estabilidade e as soluções das opções. Então, a termoquímica é a área da química que investiga a quantidade de calor envolvidas em processos químicos e mudanças de estado. Trata-se de compreender como a energia térmica flui durante as reações, um conhecimento crucial para entender o comportamento energético de sistemas químicos. Uma peça central na termoquímica é o conceito de entropia, que representa a energia total de um sistema. Ao analisar a variação de entropia em uma ocorrência, podemos determinar se uma ocorrência é exotérmica, quando ela libera calor, ou endotérmica, quando ela absorve calor. Essa abordagem é é vital para variar o equilíbrio térmico em processos químicos. Então, a termoquímica também ela é profundamente influenciada pela lei de conservação de energia, que afirma que a energia total de um sistema isolado permanece constante. Ao aplicar essa lei a sistemas químicos, podemos entender como a energia é redistribuída entre reagentes e produtos durante uma ocorrência. E aí, tá difícil? Fique agora com o experimento para entender melhor. Bom, como o Maciel, meu colega, falou, eu vou estar apresentando o experimento da termoquímica. Aqui temos um vinagre, bicarbonato, um balão. Eu já coloquei o bicarbonato dentro do balão e o vinagre dentro da garrafa. E agora eu vou despejar o bicarbonato dentro do vinagre. E vai ocorrer a reação do balão enchendo. Assim como apresentado no experimento, o bicarbonato de sódio apresenta a fórmula química de NaHCO3. O vinagre é a combinação de água com 5% de ácido acético. Como os dois componentes apresentam substâncias químicas, quando combinados ocorre uma reação. A mistura de vinagre com bicarbonato de sódio gera um produto chamado ácido carbônico. Este ácido imediatamente se decompõe em dióxido de carbono. Quando se adiciona o vinagre ao bicarbonato, é o gás carbônico que originam as bolhas, que foi o que fez com que o balão enchesse. Então, pode ser observado que acontece a reação exotérmica com o gás carbônico liberando as bolhas, fazendo com que enchesse o balão. Bom, agora fique com o experimento de Amanda. Bom, como minha colega Maria Laura falou, agora vamos fazer outro experimento de termoquímica. Para esse experimento, nós vamos precisar de um isqueiro, 2 balões e água. Um balão vai ser só com água e o outro vai ser com água. Agora vamos lá para o experimento. Agora vamos fazer com o balão com água. Bem, ele queima, mas não estoura. Bom, concluindo o experimento, vimos uma demonstração de transferência de calor. O balão sem água era frágil e quando colocado sobre o fogo estourou, pois a chama aqueceu a borracha do balão, fazendo a borracha enfraquecer pela pressão exercida pelo ar dentro do balão. Já o balão com água, percebemos que a água de dentro do balão absorve todo o calor, fazendo a borracha não estourar. Esse experimento foi um exemplo de reação endotérmica. Bom, agora eu vou apresentar
passar para minha colega Maria Valete, que vai fazer outro experimento de termoquímica. Bom, agora eu irei fazer um experimento sobre a liberação de calor e nele também podemos ver a temperatura versus a pressão nos gases. Bom, para o experimento vou precisar de um pouco de água fervendo, água fria e uma garrafa PET. Bom, primeiro nós vamos pegar um pouco dessa água fervendo e colocar dentro da garrafa PET. Agora eu vou tampar e chacoalhar a garrafa. Bom, depois que a garrafa absorver o calor da água, eu vou jogar essa água fora, tampar a garrafa novamente e colocar dentro do recipiente com a água fria. Bom, o que aconteceu foi que a garrafa ficou amassada. O que aconteceu nesse experimento foi que, quando eu coloco água quente na garrafa e chacoalho, eu deixo dentro dela um ar quente. Fechando essa garrafa, eu impeço que exista qualquer troca de ar entre o interior e o exterior. Mas isso não impede as trocas de calor. Então, o ar quente que está dentro da garrafa cede o calor para o ambiente e se resfria. Mas nos gases, quanto menor for a temperatura, menor também é a pressão. E com isso, a pressão atmosférica externa é maior que a pressão dentro da garrafa. E essa diferença de pressão é suficiente para amassar essa garrafa. Agora, eu irei falar sobre variação de entropia. Como nós sabemos, não é possível calcular a energia contida em uma substância, mas sim a variação de entropia da sua reação. Dado isso, temos uma entropia padrão, que é igual a zero. As substâncias podem ser comparadas, pois se encontram a uma temperatura de 25 graus e uma pressão igual a 1 atm. A lei de Hess nos diz que para calcular a variação de temperatura, a variação de entropia, podemos calcular entropia final, que é depois da reação, menos a entropia inicial, que é antes da reação. Em outras palavras, a variação de entropia pode ser calculada pela diferença da entropia do produto menos a entropia do reagente. A fórmula vai ser igual a ΔH, que é variação da entropia, igual a HP, que é a entropia do produto, menos HR, que é a entropia do reagente. De acordo com a fórmula, quando a entropia é positiva, quer dizer que a entropia do produto é maior que a do reagente. Sendo assim, é uma reação endotérmica, porque ela absorve calor. Quando temos uma entropia negativa, ou seja, quando a entropia do reagente é maior que a entropia do produto, temos uma reação exotérmica, pois libera calor. Dito isso, eu irei fazer um exercício para melhor fixação, com uma reação endotérmica e com uma reação exotérmica. Vamos agora resolver algumas questões. Veja a entropia padrão de formação em kJ vezes mol elevado a menos 1 e a 25 graus de algumas substâncias. CH4, que é o metano, que a entropia padrão é igual a 74,8. CHCl3, que é o clorofórmio, que é entropia padrão de 134,5. E o HCl, que é o ácido clorídrico, que é igual a 92,3. Se realizarmos a reação de cloração do metano, qual será o valor da variação da entropia do processo? A questão nos diz que o metano mais 3Cl, que é o cloro, né? Vai ser igual, a reação deles dois vai ser igual ao produto que é CHCl3, que é o clorofórmio, mais 3HCl, ou seja, 3 ácido clorídrico. Vamos agora para a resolução dessa questão. Como eu havia dito antes, a variação de entropia se dá pela diferença da entropia do produto menos a entropia do reagente. Ou seja, aqui eu já destaquei quem é o produto, quem é o reagente, e aqui já está a entropia padrão,
todas as entalpias padrões são negativas, ou seja, menos 34,8, menos 34,5 e menos 92,3, certo? A enthalpia do produto eu já calculei. Então, temos aqui menos 134,5, que é a enthalpia padrão do clorofórmio, mais 3, que aqui a questão diz que é o ácido clorídrico, né? 3 ácido clorídrico, vezes menos 92,3, que é a questão nos fornece, certo? Aí eu calculei, multipliquei 3 vezes menos 92,3, e aqui com sinal mais com menos, dá menos, certo? E temos, então, menos 134,5 menos, porque mais com menos é menos, 236,9. A enthalpia do produto, então, é igual a menos 411,4 kJ vezes mol elevado a menos 1, certo? Agora vamos calcular a enthalpia do reagente. A enthalpia do reagente vai ser igual a 1, né? 1 vezes, não precisa colocar porque é 1. O metano, que a questão diz que é menos 74,8, então a gente coloca aqui menos 74,8, certo? Igual, mais 3. E aqui na questão está dizendo que é um cloro, mas nós sabemos que substância simples a gente sabe que é igual a zero. Então, a gente coloca aqui 3 vezes 0. Substância simples, a questão subentende que você sabe que vai ser igual a zero, certo? Então, a entalpia do reagente vai ser igual a menos 74,8 kJ vezes mol elevado a menos 1. Aí, utilizando a equação de variação de entalpia, ou seja, ΔH igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, vamos ter que ΔH vai ser a entalpia do produto que a gente calculou lá em cima, que é 411,4, menos, né? Menos com menos, vai ficar menos da fórmula e o menos do resultado, né? Da entalpia do reagente, que é 64,8. Então, a variação de entalpia vai ser igual a menos 411,4 mais 74,8. Ou seja, a variação de entalpia vai ser igual a menos 333,6 kJ vezes mol a menos 1. Dada a questão que a enthalpia for resultado negativo, como eu havia dito antes, é uma reação exotérmica, ou seja, essa reação libera calor. Agora eu vou passar para a Evelyn, que irá fazer a conclusão do nosso trabalho. Então, para concluir o que meus colegas falaram, abordamos nesse trabalho a termoquímica, que é a área que serve para investigar as quantidades de calor envolvidas em processos químicos e mudanças de estado. Como a reação libera calor, ela é classificada como exotérmica. Já a absorção de calor na reação faz com que ela seja endotérmica. A entalpia é a energia trocada nas reações de absorção e de liberação de energia, respectivamente endotérmica e exotérmica. Partindo dos experimentos, no primeiro experimento podemos observar que é um experimento exotérmico, que quando adicionamos vinagre ao bicarbonato, é o gás carbônico que origina as bolhas e enche o balão, formando assim uma reação exotérmica. No segundo experimento, vimos uma demonstração de transferência de calor. O balão sem água estourou porque enfraqueceu. Já o balão com água, percebemos que a água de dentro do balão absorve todo o calor, fazendo a borracha não estourar. E esse, como nossa colega Amanda falou, foi um exemplo de uma reação endotérmica. No último experimento, temos um exemplo de uma reação exotérmica, pois a garrafa murchou já que ela estava muito quente. E quando entrou em contato com a água, a pressão interna ficou constante e a pressão atmosférica é maior do que a de dentro da garrafa, com isso fez a garrafa murchar. Falamos também sobre a equação da primeira lei da termodinâmica, da equação da entalpia, da equação do calor de reação
e a relação entre calor e temperatura. E para que o estudo da termoquímica é importante? O estudo dessas trocas de energia é importante para nossas vidas e nossa sociedade, pois explica por que as reações ocorrem e permite nos predizer quanto de calor liberam e quanto de trabalho elas podem realizar. Muito obrigada!